Quando um fazendeiro decidiu explorar seu novo terreno em uma manhã de Natal, ele jamais imaginou que encontraria algo enterrado na lama, algo negro, colossal e impossível de mover. Seu cão começou a latir freneticamente, como se sentisse algo que ele não podia ver. Ele chamou a esposa, que não acreditou. Chamou a polícia, que riu dele. Mas quando centenas de pessoas se aglomeraram e os cientistas finalmente tocaram o objeto, um silêncio tenso tomou conta do lugar. O que era aquilo? De onde vinha? E por que estava ali escondido por tanto tempo? O barulho das sirenes ecoava ao longe, mas para José Diego Martim, o Natal começara como qualquer outro em sua nova fazenda nos arredores de Buenos Aires. O sol iluminava suavemente a terra úmida, e o cheiro de mato fresco trazia consigo um misto de esperança e estranheza. Havia poucas semanas desde que se mudara, buscando um recomeço ao lado de sua esposa e de seu inseparável cão mestiço Tico. Ainda sentia o peso do passado. Uma vida marcada por dificuldades, perdas e um senso de nunca ter encontrado seu verdadeiro lar. Ali, em meio à vastidão da propriedade, José carregava o desejo quase infantil de um novo começo, mas também a insegurança de alguém que teme que o passado possa se repetir. Naquela manhã, José decidiu explorar o terreno. Tico puxava a guia, farejando cada pedra e galho como se também sentisse que havia algo a ser descoberto. O fazendeiro caminhava sem rumo definido, guiado pelo instinto e pela presença silenciosa do cão, quando, ao chegar à beira do riacho, viu algo que de imediato gelou seu sangue. Parte de um objeto negro, colossal, cravado na lama da margem. Por um instante, tudo ao seu redor pareceu parar. O coração acelerou, uma dúvida tomou conta de si. Estaria diante de algo perigoso ou de uma relíquia esquecida? Tico latiu, tenso e inquieto, espelhando a apreensão do dono. O cotidiano simples e a tranquilidade sonhada davam lugar a um clima de mistério e presságio. José, sentindo o peso de cada dúvida não resolvida que o acompanhara por anos, percebeu: aquela terra lhe reservava surpresas. E talvez perigos ou revelações que poderiam, mais uma vez, mudar toda a sua vida. No instante seguinte à descoberta, José ficou paralisado diante do objeto parcialmente enterrado. O que era aquilo? A superfície escura, quase reluzente sob a fina camada de lama, parecia à primeira vista algo ancestral, como se escondesse segredos de outros tempos. Tico, inquieto, circulava ao redor, farejando e latindo de maneira nervosa, como se fosse capaz de sentir o mistério impregnado naquele pedaço de terra. O coração de José batia acelerado. Ele tentou afastar pensamentos fantasiosos. Afinal, poderia ser apenas um tronco estranho, uma pedra de formato incomum ou algum entulho antigo carregado pelas enchentes. Mas a intuição lhe dizia que não. Era algo diferente. Aproximando-se com cautela, tocou o objeto com os dedos sujos de terra fria. Não cedeu nem se quebrou, oferecendo resistência firme, sólida, impossível de ser removida apenas com as mãos. Por longos minutos, José se ajoelhou e cavou, arrancando torrões de barro com unhas e dedos, enquanto pensamentos contraditórios o assombravam. Lembrou-se dos anos em que foi ignorado ou desacreditado pela própria família, pelo círculo de amigos, pelos colegas de trabalho que sempre zombavam de sua imaginação fértil e de seus sonhos de grandeza. Ao sentir o suor escorrendo pela testa, percebeu a própria solidão e o eco da dúvida. Por quê? Quando finalmente buscava começar de novo, a vida parecia lhe lançar mais enigmas. Exausto e frustrado, José chamou sua esposa pelo celular. Ela atendeu sorrindo, incapaz de disfarçar um tom zombeteiro. "Um ovo de dinossauro no quintal, José. Vai ver, é só uma pedra velha." Mas quando ela chegou ao riacho e viu a magnitude do objeto, o sorriso se apagou. O casal, agora unido pela curiosidade e pelo medo,
trabalhou junto para tentar desenterrar a coisa, limpando parte da lama de sua superfície, revelando texturas e formas que lembravam escamas de um animal gigante. Cada centímetro retirado da lama aumentava o mistério e o temor. Mesmo juntos, não conseguiam mover o objeto, enterrado sob décadas, talvez séculos, de sedimentos. O cansaço se fazia notar. A frustração era partilhada, mas também uma indestrutível sensação de cumplicidade, como se juntos pudessem enfrentar qualquer mistério que a Terra lançasse em seu caminho. Naquela noite, a dúvida os manteve acordados. Afinal, chamar a polícia, alertar algum cientista ou simplesmente tentar esquecer o que viram temendo o ridículo, a desaprovação dos vizinhos de Carlos Fegazzini, cidadezinha onde cada segredo logo vira fofoca? O medo de se tornarem motivo de piada era grande, mas também pulsava uma esperança. E se houvesse, de verdade, algo valioso ali, algo capaz de transformar suas vidas e trazer reconhecimento ao nome da família? No dia seguinte, dominado pela ansiedade, José tomou coragem. Ligou para a polícia, tentando explicar que havia encontrado algo colossal, negro e estranho demais para ser apenas uma pedra. Do outro lado da linha, descrença e risos não disfarçados, até sugerirem que deveria ser brincadeira de adolescentes. Mas José insistiu com uma seriedade inabalável que, por fim, convenceu a atendente a enviar uma viatura. O casal assistiu, mãos dadas, ao movimento de curiosos que se multiplicavam enquanto os policiais tentavam entender o ocorrido. Em pouco tempo, multidões da pequena cidade se reuniram, motivados pela promessa de uma história inusitada. Fotografias eram tiradas, comentários sussurrados, teorias lançadas ao vento. Em meio àquele turbilhão, Tico continuava inquieto, rosnando e latindo para pontos onde o barro estava mais fofo, como se farejasse outros segredos ocultos. O animal parecia sentir que aquilo mudaria para sempre os rumos da vida do seu dono. O olhar entre José e sua esposa era de tensão e cumplicidade. Não sabiam o que viria a seguir, mas já sentiam que estavam no meio de algo extraordinário e irreversível. Quando os dois arqueólogos chegaram ao local, o burburinho da multidão se intensificou. Homens e mulheres de jaleco, armados com ferramentas delicadas e uma seriedade quase teatral, aproximaram-se do objeto como quem se aproxima de uma relíquia sagrada. José, observando tudo à distância, sentia uma mistura perturbadora de esperança e vergonha. E se, afinal, fosse mesmo só uma pedra? E se toda aquela gente tivesse vindo à toa apenas para testemunhar o ridículo de um fazendeiro ignorante e sonhador? Um dos arqueólogos, de cabelos grisalhos e olhar penetrante, ajoelhou-se ao lado do objeto e começou a remover, com cuidado quase cirúrgico, camadas de lama e sedimento. Seus dedos tocavam a superfície com reverência, e a cada centímetro limpo, uma expressão de espanto crescia em seu rosto. Voltou-se para o colega e sussurrou algo que José não conseguiu ouvir, mas que provocou um silêncio tenso entre os dois especialistas. "É antigo", disse o arqueólogo mais velho, finalmente, dirigindo-se à multidão. "Muito antigo. Precisa ser estudado com cuidado." A ambiguidade da frase deixou todos em suspense. Antigo como? De que época? Do que se tratava, afinal? José sentiu o coração acelerar novamente, mas desta vez acompanhado de um medo diferente. O medo de que aquilo pudesse ser real demais, importante demais, e que ele, um simples fazendeiro, pudesse ser engolido por uma história maior do que ele mesmo. Enquanto os arqueólogos trabalhavam sob o sol escaldante, Tico, o cão, não parava de latir e farejar ao redor. Parecia agitado, quase frenético, como se percebesse algo que os humanos não conseguiam ver. De repente, o animal correu para um ponto próximo, alguns metros à direita do objeto principal, e começou a cavar furiosamente com as patas, lançando lama e terra para todos os lados. "O cachorro encontrou algo!" gritou alguém da multidão.
Os arqueólogos largaram suas ferramentas e correram até onde Tico cavava. E lá, parcialmente exposto pela ação incansável do animal, havia mais fragmentos do mesmo material, pedaços menores, mas igualmente cobertos por aquela textura estranha, escamosa, quase reptiliana. José sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Aquilo não era um objeto isolado. Era parte de algo muito maior. Talvez um esqueleto completo, talvez uma criatura inteira, preservada ali por séculos ou milênios. A ideia era ao mesmo tempo fascinante e aterradora. Horas se passaram. O sol começou a descer no horizonte, tingindo o céu de laranja e roxo, mas ninguém saiu dali. A multidão assistia, hipnotizada, enquanto os arqueólogos escavavam com paciência metódica. Cada fragmento retirado era fotografado, medido, catalogado, e a cada nova peça descoberta, os murmúrios cresciam. Finalmente, após um esforço hercúleo e a ajuda de mais voluntários, o objeto principal foi extraído. Com cordas, pás e muito cuidado, a enorme estrutura foi içada da lama. Quando finalmente emergiu por completo, a reação foi de assombro coletivo. Media quase 1 metro de largura, com uma superfície composta por centenas de pequenas placas hexagonais, encaixadas umas nas outras como um mosaico perfeito. Sob a luz do entardecer, brilhava com um tom esverdeado quase iridescente. "É uma carapaça", murmurou o arqueólogo mais jovem, com a voz embargada pela emoção. "Uma carapaça fossilizada." "De que animal?" perguntou José, incapaz de conter a curiosidade. O arqueólogo hesitou, trocando olhares com o colega. Havia algo nos olhos deles, uma mistura de dúvida e excitação que deixava claro que nem eles mesmos tinham certeza absoluta. "Parece ser um gliptodonte", respondeu finalmente. "Um mamífero pré-histórico extinto há milhares de anos. Mas precisamos de testes no laboratório para confirmar." A palavra gliptodonte ecoou pela multidão como um mantra misterioso. Poucos sabiam o que significava, mas todos sentiam o peso da descoberta. José olhou para sua esposa, que tinha lágrimas nos olhos, lágrimas de alívio, de orgulho, de uma emoção que ela mesma não sabia nomear. Mas então, enquanto carregavam o objeto para um caminhão, alguém gritou: "Isso é uma farsa! Não é possível estar tão bem preservado!" Outras vozes se juntaram, ceticismo e suspeita se espalhando como fogo. Jornalistas começaram a fazer perguntas acusatórias. Cientistas de outras cidades, ao saberem da notícia, enviaram mensagens duvidando da autenticidade. José sentiu o chão sumir sob seus pés. Tudo o que conquistara naquele dia, a atenção, o respeito, a sensação de ter feito algo importante, ameaçava desmoronar. Seria ele mais uma vez motivo de chacota? Ou aquilo era de fato real? Os dias que se seguiram foram uma tortura silenciosa. José não conseguia dormir, não conseguia comer direito. Cada vez que seu telefone tocava, o coração disparava. Seria a notícia? Seria a confirmação ou a humilhação definitiva? Sua esposa tentava acalmá-lo, mas ela mesma estava angustiada, oscilando entre esperança e medo do ridículo que poderiam enfrentar se tudo não passasse de um mal-entendido. As redes sociais explodiram. Fotos da carapaça circulavam por todos os lados, acompanhadas de teorias conspiratórias, piadas e especulações. Alguns diziam que era uma montagem. Outros afirmavam que José havia plantado o objeto ali, numa tentativa desesperada de ganhar fama. Comentários cruéis inundavam as páginas locais, e o fazendeiro sentia-se cada vez mais isolado, como se estivesse sendo julgado por um crime que não cometera. Até que, numa tarde chuvosa de janeiro, o telefone finalmente tocou. Era um dos arqueólogos. "José?" A voz do outro lado soava contida, mas havia algo nela que José não conseguia decifrar. "Preciso que venha ao laboratório. Temos os resultados." O coração de José quase saiu pela boca.
Ele e sua esposa fizeram a viagem em silêncio, as mãos entrelaçadas, os pensamentos em turbilhão. Quando chegaram ao laboratório da universidade, foram recebidos por uma equipe de cientistas que os aguardava com expressões sérias. O arqueólogo mais velho, aquele de cabelos grisalhos que José conhecera na margem do rio, deu um passo à frente. Segurou um relatório grosso nas mãos e, antes de falar, suspirou fundo. "José", disse ele finalmente, "você fez uma descoberta extraordinária." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. José sentiu as pernas fraquejarem. "A carapaça que você encontrou pertence, de fato, a um gliptodonte, um mamífero pré-histórico que viveu na América do Sul durante o Pleistoceno e foi extinto há cerca de 10.000 anos, no final da Era do Gelo. Trata-se de um exemplar juvenil, mas extremamente bem preservado. A datação dos sedimentos ao redor indica que esse animal viveu há aproximadamente 21.000 anos. José não conseguiu segurar as lágrimas. Sua esposa cobriu o rosto com as mãos, soluçando de alívio e emoção. Todo o peso das últimas semanas, as dúvidas, as acusações, o medo de ser chamado de mentiroso, desmoronou de uma só vez. Aquilo era real, era autêntico e era dele. O arqueólogo continuou, agora com um sorriso nos lábios. "Mais do que isso, José, as análises revelaram algo ainda mais intrigante. Encontramos marcas nos fragmentos ósseos que Tico desenterrou, marcas que só poderiam ter sido feitas por ferramentas de pedra. Isso significa que humanos habitaram essa região há muito mais tempo do que imaginávamos. Você não apenas encontrou um fóssil, você encontrou evidências de presença humana antiga na Argentina." José olhou para o arqueólogo, incrédulo. Aquilo era mais do que ele jamais ousara sonhar. Não era apenas um objeto curioso, uma pedra estranha, era história viva. Era prova de que milhares de anos atrás, pessoas caminharam pelas mesmas terras que ele agora chamava de lar. E, de alguma forma misteriosa, o destino havia escolhido ele, um simples fazendeiro, para trazer essa história de volta à luz. O professor Lister, um renomado paleontólogo britânico consultado sobre o caso, emitiu um parecer oficial afirmando que a carapaça era genuína e de valor científico inestimável. As acusações de farsa foram desmentidas uma a uma. Especialistas de todo o mundo começaram a entrar em contato, pedindo para estudar o fóssil, para visitar o local da descoberta. José voltou para casa naquela noite transformado. Não era mais o homem inseguro, duvidando de si mesmo e de seu lugar no mundo. Olhou para Tico, que o recebia com latidos alegres, e sorriu. Se não fosse pelo instinto aguçado do animal, parte daquela história jamais teria sido revelada. O cachorro, de alguma forma, sabia. E José, finalmente, também sabia. Seu novo começo não era apenas um recomeço, era um propósito. Meses se passaram desde aquele dia transformador no laboratório. A carapaça do gliptodonte foi oficialmente catalogada e cedida temporariamente ao Museu de Paleontologia de Buenos Aires, onde se tornou a atração mais visitada da exposição permanente sobre a megafauna sul-americana. Uma placa discreta, mas orgulhosa, ao lado do fóssil, trazia o nome do descobridor, José Diego Martim, fazendeiro de Carlos Fegazzini. José nunca imaginou que seu nome estaria em um museu. Levou sua esposa para ver a exposição em uma tarde chuvosa de outono. Ficaram ali, de mãos dadas, observando centenas de crianças e adultos maravilhados diante da carapaça fossilizada. Uma menina de não mais que 7 anos apontou para o objeto e disse à mãe: "Olha, mãe, era do tamanho de um carro." José sorriu. Era exatamente o que o arqueólogo lhe dissera naquele primeiro dia. Voltando para a fazenda, José olhou pela janela do carro e viu as mesmas terras que um dia lhe pareceram tão estranhas e intimidadoras. Agora, elas eram parte dele, e ele, parte delas. Sabia que sob aquele solo descansavam segredos de milênios, histórias de criaturas colossais que vagaram pelos pampas quando o mundo ainda era jovem. Tico, já mais velho e menos ágil, ainda o acompanhava nas caminhadas matinais. O cão parecia entender, à sua maneira,
que havia feito algo importante. José sempre levava petiscos extras para ele, uma forma silenciosa de gratidão por aquele faro aguçado que mudara tudo. Cientistas continuavam visitando a propriedade. Alguns pediam permissão para realizar escavações controladas, outros apenas queriam conhecer o local exato da descoberta. José recebia todos com hospitalidade genuína, oferecendo café e contando a história com a mesma empolgação de sempre, como se fosse a primeira vez. Cada visitante reforçava a certeza de que aquilo não fora sorte, fora destino. Certa manhã, enquanto caminhava novamente pela margem do rio, José parou no lugar onde tudo começara. O buraco já estava coberto pela vegetação, mas a memória permanecia vívida. Fechou os olhos e tentou imaginar. 21.000 anos atrás, um gliptodonte juvenil caminhava por ali, talvez fugindo de predadores, talvez apenas procurando alimento. E humanos, seus ancestrais distantes, também estavam aqui, caçando, sobrevivendo, lutando contra a aspereza da Era do Gelo. Ele era parte dessa mesma terra, parte dessa mesma história. José respirou fundo, sentindo o vento fresco da manhã tocar seu rosto. Não era mais o homem inseguro que chegara meses atrás, carregando dúvidas e o peso de uma vida que parecia nunca se encaixar. Encontrara seu lugar, encontrara seu propósito. E descobrira que, às vezes, os maiores tesouros não são aqueles que buscamos, mas aqueles que nos encontram quando estamos prontos para vê-los. Ao longe, sua esposa o chamava para o café da manhã. Tico latiu, correndo na frente. José sorriu, virando-se para voltar à casa. Mas, antes de partir, lançou um último olhar para a terra ao redor. Quantos outros segredos ainda dormiam ali, esperando? Quantas outras histórias aguardavam para serem contadas? Não sabia, e talvez nunca soubesse. Mas agora tinha certeza de uma coisa: aquela terra continuaria falando, e ele finalmente sabia escutar. A jornada de José não terminara, apenas começara de verdade. E com Tico ao seu lado e a vastidão dos pampas diante de si, sentia que pela primeira vez na vida estava exatamente onde deveria estar. Se você se emociona com histórias como esta e quer continuar descobrindo mais relatos incríveis, não deixe de se inscrever no canal. O seu apoio é fundamental para que possamos continuar compartilhando essas histórias tocantes com você. Agora, imagine uma capitã corajosa encarando um container lacrado que treme violentamente no meio do oceano, enquanto um navio clandestino se aproxima na escuridão sem emitir sinal. Ela ouve sons aterrorizantes vindos de dentro, baques que fazem o metal estufar, arranhões desesperados e rugidos abafados que gelam o sangue. O que ela faz quando homens armados exigem a devolução dessa carga misteriosa? O que poderia estar tão desesperado para sair? E por que alguém pagaria tanto para recuperar isso a qualquer custo? Quer descobrir o que aconteceu e sentir as emoções dessa nova história? Não perca o próximo vídeo do canal Amo Meu Patudo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e vem comigo. Grandes emoções vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá!